Olá, pessoal, tudo bem? Segunda-feira chuvosa aqui em Curitiba e a gente vai começar mais uma live hoje falando sobre menopausa. Eu acho que a gente ouve dizer sobre menopausa por aí, mas eu acho que tem tanto tabu ainda envolvido nisso, sabe? Parece que a gente fala a respeito, mas não conversa os detalhes disso. Não sei. Será que tem vergonha por aí? Será que tem perguntas proibidas? Hoje eu convido a doutora Karen, que está entrando aí, para conversar sobre esse assunto tão importante e, no meu ponto de vista, tão pouco, né? Então vamos esperar a doutora Karen entrar aqui. A doutora Karen está falando com a gente de São Paulo. Alô! Boa tarde! Olá, que legal ter você aqui conversando com a gente. Eu tava vendo você fazendo a introdução aí, tá certíssima. Não é, doutora? Bom, deixa eu primeiro dar um oi aqui para todo mundo que está entrando. Obrigada pelo prestígio aí, gente. Eu sei que tem um monte de perguntas por aí. Eu também tenho uma lista que eu peguei durante a semana com amigas, com alunas. Eu queria apresentar um pouquinho a doutora Karen, que está falando de São Paulo. Tá frio aí? Aqui tá um Tá gelinho, uma nada, tá um chuva. calor e acho que daqui a pouco vai dar aquela chuva, sabe? Aquela chuva que faz tchau e de repente para. Tá assim aqui. Ai, ai, ai. Aqui é Chuvitiba, sabe? Curitiba com chuva. Então, você podia se apresentar um pouquinho para a turma que está assistindo? Então vamos lá. Bom, meu nome é Karen Rocha de Pau. Eu sou ginecologista, obstetra, trabalho muito na parte de reprodução humana e a minha pegada ultimamente está sendo essa de poder falar, né? Então, quem me conhece sabe que eu adoro falar e eu gosto de explicar as coisas, porque eu acho que quando a gente entende, a gente faz melhor. Claro, Principalmente informação nessa é parte tudo. da saúde. Informação é tudo, né? Porque a gente fica, às vezes, com os melindres. Primeiro, ignorância, porque a gente não tem conhecimento técnico, né? Como um médico. E depois, porque, especificamente, esse assunto eu acho que tem um monte de tabu em cima. Não sei. Vamos ver durante a nossa Sim. Bom, conversa. já começa de ser mulher. Os homens, a maioria das vezes, quando você vai, antigamente, a maioria dos médicos eram homens, né? Então, Verdade. falar de menopausa, quem ia falar, se não nós? Não é verdade? Aham. Então, aí que Claro. tá o grande pulo do gato com o esquema da menopausa. Por isso que todo mundo fala tão pouco sobre isso. Ai, peraí que eu tô tirando o som agora aqui do negócio, porque daqui a pouco vai começar a apitar. Pronto. Tá tranquilo? Tá dando para me ouvir? Sim, para mim tá ótimo. Pessoal aí, se Ótimo. alguém tiver com problema, fala alguma coisa, escreve aí. Então, assim, menopausa Justa. parece uma coisa nova, mas não é que é nova, é que só agora que a gente está falando mais disso. Porque antigamente não se falava de cólica, de TPM, de menstruação, porque os homens, que era a maioria dos médicos, não menstrua, não tem menopausa, o povo morria cedo, você entendeu? Então, assim, a menopausa não é que ela é um tabu, mas é porque ninguém falava muito disso, porque ninguém tava nem aí. Ah, deixa ela vai morrer. Então, assim. É mais ou menos isso. Então, o que aconteceu? A gente está dominando o mundo, né? Então, temos que voltar os olhos para essas mulheres. E o melhor, depois dos 50, que é mais ou menos a época da menopausa, é que a gente está no gás. É que a gente começa a fazer 1 milhão de coisas. Não é a hora para morrer. É a hora para fazer coisa. E é aí que vem a grande sacada do porquê se tratar uma coisa que é natural. Não é doença, mas também não é o nosso estado normal. Uhum, exatamente. Então vamos começar do comecinho, para principiantes. O que é a menopausa? Então, menopausa quer dizer você parou de menstruar, você parou de ovular, né? Então, Uhum. normalmente no conteúdo, nos livros, você vai ver que depois que você fica 1 ano sem menstruar, você entrou na menopausa, tá? Esse é o Só- sinal, um ano Esse sem é o menstruar. final. Só que eu só vou conseguir falar depois de 1 ano que você parou de menstruar, tá?
Aí começou a se falar também muito sobre o climatério, que é esse período que eu ainda não sei se pararam as minhas menstruações, se eu ainda vou menstruar ou não, mas eu já tô vendo uma diferença. Então, quais são os sinais dessa menopausa climatério? A gente começa a ganhar peso, o cabelo começa a cair, a pele não tem mais o mesmo viço. E a coisa do ganhar o peso é um ganhar peso estranho, onde você fica mais inchada, te dá barriga, diminuem as suas curvas, a bunda dá uma caída, o peito dá uma caída. Então, assim, é uma mudança que nada mais é do que uma mudança hormonal. Por quê? Antes você tinha o estrogênio, que é o hormônio feminino. Agora, esse estrogênio vai caindo, porque você não está mais ovulando. Então, toda aquela coisa da beleza feminina, o cheiro de mulher, começa a diminuir na menopausa. Por isso que a gente começa a sentir. E aí, coisas que são chatas. Insônia, você não consegue dormir direito, você tem aquele sono mais agitado. Você acorda já cansada, e isso quer dizer, você já fica mais irritada. Tem muita gente que fala, estou na menopausa, parece que eu estou na TPM constante, todo dia eu tô chata, eu não quero fazer nada, e qualquer coisinha me irrita, principalmente quem tá perto. Então filho, marido, o povo que trabalha com a gente começa a jogar mísseis para todos os lados. Isso é menopausa, isso é climatério, e isso tem tratamento, gente. Isso não é uma coisa que, a gente tem que se resignar, estou velha. Não, tá? Eu tinha uma piadinha, que eu acho que não é todo mundo que vai lembrar, mas depois de Hebe Camargo, não existe mulher velha. Por quê? Porque a Hebe tava lá com seus 80, quase 90 e, dando show em muita gente, né? Então eu acho que é isso. A gente fica se ligando muito nessa coisa do não menstruar, fiquei velha. E nananina, não quer dizer nada. Quer dizer que a gente precisa ver onde que tem problemas e vamos atrás para conseguir fazer as coisas que a gente quer. Porque essa é a hora que a cabeça tá boa. Verdade, verdade. É a hora que a gente tem muito menos inseguranças, né, pessoais, melindres, né? A gente vê na escola, meu Deus, quantas pessoas com vida nova após 50. É uma outra etapa da vida e não tem que ser sofrida, ao contrário. Isso. Tem que ser cheia de Você não está ligando né? mais para o que os outros vão pensar. Você já está pensando por você mesmo. Então você tem aquela segurança de eu vou fazer o que eu quero. Né? Exatamente. E para que em torno de qual idade que a gente deve esperar a menopausa? O que é o normal? Normal, entre 45 a 55. Mas geralmente a gente imita muito nossa mãe. Então, se sua mãe entrou mais tarde, provavelmente você vai entrar mais tarde. Se sua mãe entrou mais cedo, talvez você entre mais cedo. Então, sempre a gente tem que levar em conta o que aconteceu com a sua mãe. Então, pergunta, mãe, com quantos anos você entrou na menopausa? Mãe, você parou de menstruar? Você fez alguma cirurgia? Para você já ter uma ideia, mais ou menos, do que é que vai ter para você. Por quê? Entendi. Menopausa, todo mundo que vive vai ter. Eu falo isso para todo mundo. Não quero chegar na menopausa. Então morre. Não pode. Isso vai acontecer. Faz parte, é natural. A gente tem que esperar por isso. E isso não tem que ser uma sentença de agora acabou, não vou mais fazer nada. Não. Agora eu vou prestar mais atenção em mim e eu vou atrás do que vai me trazer mais bem-estar. Por quê? A cabeça tá boa. Então vamos fazer o corpo ficar também. Aí é que é o grande pulo do gato. E é a hora que a mulher se cuida mais. Homem, já pensou se o homem tivesse menopausa? Nossa senhora, eles já não vão no médico normal. Então assim, eles nunca vão. Eles sempre vão quando a coisa tá ruim. A gente não, a gente já vai na prevenção, a gente vai no médico, no ginecologista todo ano, faz mamografia, faz ultrassom, vê como é que tá a pepeca por dentro, faz todas essas coisas como preventivo. Por quê? Porque a gente quer envelhecer bem. E a menopausa é uma coisa que vai acontecer e que a gente tem como minimizar os efeitos ruins dessa menopausa. Ótimo, isso que eu queria saber. Eu acho que várias pessoas também querem saber. O que a gente faz, então, para minimizar esses problemas, vamos dizer, esses efeitos colaterais negativos? Tá. Então, pele. Né? A pele envelhece mesmo, porque o estrogênio está baixando. Então, o que a gente pode fazer? Os tratamentos com pele, ácido hialurônico,
ácidos em geral, aqueles tratamentos que fazem estimulação de colágeno, tudo isso ajuda, tá? Então não é assim coisa de, não, isso aí é coisa bobeira, não funciona. Funciona. Então eu tô falando aqui da parte não medicamentosa, tá? Por quê? Isso, uhum. Se a gente for no conceito, menopausa, tá faltando hormônio. O que eu faço para melhorar a menopausa? Dou hormônio. Mas aí, cada uma tem uma coisa. Então vamos lá, tratamentos estéticos para pele, ótimo. Tomar colágeno, ótimo. Ácido hialurônico, ótimo. Fazer exercício é super importante, porque as articulações envelhecem, a musculatura ela atrofia, a visão, a cabeça, tudo isso diminui por causa dessa diminuição dos hormônios. E o que a gente precisa fazer? Precisa trabalhar, precisa continuar fazendo exercício. Então, por exemplo, e não é fazer exercício só depois que entrou na menopausa, tem que fazer exercício antes. Não estou falando para você ser magra, não estou falando para você ser triatleta, eu estou falando para você se mexer. Você entendeu? São suas articulações que depois vão pedir. Porque, putz, eu nunca fiz isso, eu nunca andei. Não vai ser com 70 que você vai começar a andar, não é verdade? Então, eu acho que é todo um preparo. A gente precisa se mexer. Fazer exercícios de cabeça, palavra cruzada, joguinho de celular. Eu sou super pró dessas coisas. Não é coisa ruim de ficar parada num computador olhando. Não, você tem que trabalhar. Brincar com seus netos, brincar com seus filhos, jogar jogo de tabuleiro, sair um pouco dessa coisa do só ler ou só ver televisão, interagir mais com as pessoas. Aprender inglês, aprender um outro idioma. Né? Isso é impressionante como é que não rejuvenesce a nossa mente. Aprender é uma coisa super importante e a gente acha que não dá conta, e dá. O ouvir, o falar, o experimentar coisas novas, o cérebro ele é sempre ávido de aprender. Por isso que quando a gente começa a não ter mais nada ou acha que sabe tudo, aí é a hora que o cérebro envelhece, é a hora que você começa a esquecer as coisas. Então, assim, eu acho que o estudo, a língua, eu sou fã número 1 de línguas, porque com televisão, Netflix, você vê coisa em turco, em inglês, tá lá, todos os seriados são em inglês. Então, eu assisto em inglês, com a legenda em inglês. Porque assim eu leio e vejo, entendeu? Para não perder isso. Porque se a gente não treina, vai perder. E na menopausa, a gente perde mais rápido. Então, a gente já tem que estar se preparando já no antes, né? Mas não quer dizer que não aprenda, certo? Mas, cálcio. Claro, vários exemplos aqui eu também na acho. Alguns suplementos. Eu sou fã dos suplementos porque não daquelas coisas que a Anvisa nunca viu. Não, vitamina mesmo. Por quê? A gente come mal. As comidas não têm mais a mesma nutrição que tinham antigamente, porque é tudo meio que transgênico, não sei do que, da onde. Então, eu sou sim dessas que gosta de suplementar. Então, eu acho que dá. Se você tem uma vida super regrada, você tem uma disciplina, faz umas comidas, beleza, não precisa de suplemento. Agora, a maioria, o mundo normal, aqui em São Paulo pelo menos, malemar dá pra gente sair pra ir pro supermercado. Então, às vezes a gente gosta de fazer isso, tem que suplementar. Não tem jeito, né? E daí, complexos vitamínicos de farmácia, você diz. A, B, C, D, E, F, G, zinco, selênio, potássio. Não tem muito dessa a frescura de, tem que ser assim ou assado. Porque as doses não são muito altas. Então, isso vai te trazer um certo benefício. Eu sempre acho que a gente tem que fazer uma suplementação. Por quê? Porque a gente gasta muito. Por exemplo, vitamina D. Depois que a gente entra na menopausa, nossa pele, ela tem uma atrofia da parte cheia de colágeno. E essa parte do colágeno é a que transforma o sol em vitamina D. Então, na menopausa, o sol é muito menos eficiente para te dar a vitamina D. Então você tem que tomar a vitamina D. Não tem jeito, porque você sempre vai ter ela mais baixa. E a vitamina D tem tudo a ver com imunidade. Então, não ficar doente, você tá bem com a cabeça, tudo isso. Então, tem que dar uma suplementação. Alimentação variada e suplementação individualizada. Sim, concordo plenamente com o Nutri, tá? Mas é isso, são coisas simples, não precisa ficar
pensando em, eu vou comprar o asteroide da Lua, porque esse vai me dar os nutrientes. Não, são coisas simples, é o que a gente já tem todo dia, né? Para complementar, né? E exatamente. E como é que a gente faz, então, para ter esse estilo? Por exemplo, vamos dizer que eu não tenha feito uma poupança de saúde. Agora estou na menopausa já há 3, 4 anos. O que eu posso fazer? O que eu posso começar agora? Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para começar nada, tá? Inclusive os hormônios. O pessoal fala assim, eu nunca tomei hormônio, acho que eu não posso agora. Não, você sempre vai poder, tá? Você sempre vai poder tomar hormônio, mas aí o médico é que vai poder te falar qual o tipo de hormônio que realmente você vai precisar, tá? O que é que você realmente está precisando? Puta, agora eu já tenho osteoporose, meu hormônio, mesmo que eu te dê de volta o hormônio, a osteoporose já tá lá. Então o que eu vou fazer? Vou tentar repor esse cálcio, aí a gente tem algumas medicações. Mas a hormonioterapia, ela está sempre ali. Por quê? A gente precisa desses hormônios. Então a testosterona, o estrogênio, progesterona, lembrando ali daquelas aulas de biologia, são os nossos 3 maiores hormônios nessa parte da vivacidade, do drive de viver, né? Então essa é a grande questão. Por isso que sempre pode, mesmo que você esteja com 70 anos, se realmente o que você está sentindo ainda for falta de hormônio, eu vou te dar hormônio. Pode até ser menos do que eu daria se você tivesse 50, mas eu posso te dar. Por isso que é super importante a gente individualizar isso. Por exemplo, muitas mulheres na menopausa vêm com depressões refratárias. Refratária quer dizer o quê? Que eu tomo remédio, mas não passa nunca. Às vezes falta um pouquinho de hormônio. Quando você repõe o hormônio para ela, aquela medicação vai fazer melhor efeito. Entendeu? Olha, então, por quê? Depressão é um dos sintomas que a menopausa pode dar, pela falta desse hormônio. A gente fala que o estrogênio, ele é o joy, ele é a alegria, sabe, da mulher. Então, quando ele baixa, a gente fica encruada, chata. Por isso que tudo é um balanço, a gente precisa dar sempre um balanço das coisas. E nunca é tarde. Então, putz, eu já tenho osteoporose, vamos fazer alguma coisa diferente. Minha pele já tá ruim, vamos fazer um negocinho que dá pra melhorar. Tudo dá. Não adianta a gente pegar e falar assim, não, acabou pra mim, passou meu tempo. Não. Se você tá querendo, se tá aqui na sua cabeça, é porque você ainda pode fazer. Vamos atrás. Perfeito. Isso aí, muito legal. E por que tem esse celeuma todo a respeito de reposição hormonal? Então, no começo, né, a gente sempre tem que voltar, né, no começo, quando a gente não tinha os hormônios naturais, os hormônios que são humanos, começou a se usar hormônio de cavalo. A gente usava hormônio de ovelha, hormônio de cavalo, e as doses eram relativamente altas. Com os hormônios de cavalo, realmente se viu um aumento do câncer de mama, né? O que aconteceu? Paramos de usar hormônio de cavalo. E estamos usando o que eles chamam agora de bioidênticos, que nada mais é do que os hormônios humanos. Então, o hormônio humano, ele é muito mais humano, mais natural pra gente, né? O pessoal costuma falar assim, não, da soja é natural. Não, o da soja é bom pra soja. O natural é o humano. O hormônio bom para humano é o do ser humano, né? Então, a gente tem que parar um pouco com esse preconceito de achar que todos os hormônios são ruins e dão câncer. E não é assim. Meu gato não, você viu, ele quer sair de qualquer jeito. Ele não para, né? Então, ele assim, não quer ouvir esse assunto. Não quer. Então, assim, que eu tava falando mesmo? Ixi, eu perdi agora. Dos bioidênticos, dos hormônios de humanos. Isso, então é isso. O hormônio bioidêntico, ele é o hormônio humano. É esse que eu vou te dar. Qual a dosagem? Cada uma vai para uma dosagem. A maioria das vezes, os hormônios bioidênticos são muito melhores administrados via pele, tá? A gente tem também via implante. Né? Então tem aqueles implantes que a gente coloca no bumbum, no braço, que também podem repor o hormônio. E você tem esses também via oral, que você pode tomar tranquilo, né? Então, assim, é outro tipo de geração de hormônio que a gente não fala muito, mas todo mundo fica falando do hormônio do cavalo que dava câncer de mama. A gente tem que parar com isso.
Tem alguns hormônios que são proibidos para quem já teve câncer de mama, para quem já teve trombose, para quem tem algum problema? Tem. Mas sempre tem outras alternativas e outras dosagens. Entendeu? Então, a gente não precisa ficar sempre com medo. Por isso que é importante a gente ver o médico. Porque o médico, a gente, ginecologista, a gente vai saber direitinho o que é que você precisa. Porque eu preciso perguntar. Se o médico, se você senta na frente desse médico, ele não sabe nada da sua vida e te dá um remédio, desconfie. Porque isso tá muito esquisito. Como é que eu conheço alguém assim? Ah, tô com dor de cabeça. Tá, mas sua dor de cabeça é do quê? É no olho, é na testa, é na nuca? Você tem pressão alta, você tem diabetes, você tem problema de visão, você entendeu? Não basta só dar o remédio para dor de cabeça. Por isso, sempre questiona, e questiona mesmo. Pergunta pro seu médico. O que é isso aqui, doutor? Isso aqui é bioidêntico? Não é bioidêntico? É de cavalo? É importante que vocês também perguntem. E tem médico ainda que fica bravo quando o paciente pergunta. Eu não, eu acho que tem que perguntar. Porque aí fica mais fácil de tratar. Você sabe por que você está usando o remédio. Claro que sim, claro que sim. Como eu falei no começo, nós somos leigos, né? Então a gente se entrega a essa condição médica. E se a gente não questionar, a gente nunca vai aprender, nunca vai entender. Nunca. O corpo é nosso. A gente tem que saber o que faz com o nosso próprio corpo, né? Tem que dar anuência para isso, né? Então, eu achei bem importante essa questão do questionar, né? Não a gente tem que, é que nem aprender, é que nem aprender uma língua. A gente precisa questionar às vezes, falar assim, mas por que eu tenho que pôr essa letra, esse verbo antes do pronome e no nosso é o contrário? Questiona, porque aí começa a fazer sentido. Fala assim, ó, é assim, é trocado. Tudo bem, agora eu já aprendi, é assim, é trocado. E assim vai. Exato. Exatamente, perfeito. E daí, pegando o gancho aí do que você falou, eu tenho uma pergunta aqui. Várias pessoas mandaram perguntas durante a semana e eu vou passando aqui para você. Uma delas diz exatamente isso. Se pessoas que são filhas de mães que tiveram câncer de mama, se elas podem fazer a reposição hormonal? Pode fazer a reposição hormonal. A gente tem doses diferenciadas. Eu faço reposição hormonal até em quem já teve câncer de mama. Tá? Por quê? Porque você tem hormônios diferentes para usar e você tem sintomas diferentes. Entendeu? Então, por exemplo, qual que é o seu problema? É baixa libido? Faltou seu tesão? Que é outro sintoma super comum da menopausa. Ah, eu não tenho mais tesão, eu não quero mais transar, minha vagina tá seca. Tem como eu fazer uma reposição hormonal para isso. A gente tem tratamentos para melhorar a lubrificação vaginal da menopausa. Tem laser, tem cremes. Tem, assim, hoje em dia, a gama de tratamentos para a mulher na menopausa, por causa dos sintomas variados, é tão grande e ainda ninguém sabe deles. A gente acha que, ai não, é porque eu tô velha, não preciso ficar reclamando. E não, tem muita coisa. É laser para vagina, passar hormônio no clitóris para ele ficar com uma irrigação melhor e você encontrar o gozo mais rápido, porque o orgasmo, às vezes, na menopausa, demora. Aí todo mundo já cansou, o marido já tá com o pinto mole, aí todo mundo... e ela não gozou ainda, entendeu? Então, assim, tem essas opções pra gente fazer. Por isso que é muito importante a gente poder falar, porque não fica resignada achando que é assim pra você, tadinha de mim. Não. Tá difícil agora pra eu gozar. O que eu tenho que fazer? Vamos fazer. Ah, minha vagina tá muito fechada. Ah, minha pele tá esquisita. Ah, eu tô com essa barriga que eu não sei o que fazer com ela. Você entendeu? Tudo isso são sintomas da menopausa que a gente tem como dar uma melhorada, que a gente tem como melhorar isso tudo. Pra você, pelo menos, ficar do mesmo jeito que você tava antes, né? Claro, não quero que você volte aos 20 anos. Ninguém volta. Mas ficar com seus 45 e com 45 você tá com a mesma coisa de 55, 55 você tá a mesma coisa de 45, assim vai, entendeu? Então, essa que é a grande questão, é você tá bem, com a sua cabeça boa, seu corpo respondendo à sua cabeça e você ter esse joy, essa alegria de viver. Porque é essa que vai fazer a diferença, que é qualidade de vida, que é o que todo mundo quer. A gente quer envelhecer bem. Claro que sim, claro que sim. E a gente começa a envelhecer no dia que a gente nasce, né? Porque às vezes tem muita questão de, eu estou envelhecendo. Gente, desde o dia que a gente nasceu, a gente começou a envelhecer. Então vamos parar com essa, né, essa coisa de envelhecimento como negativo. É ótimo. Significa que a gente está aqui. É ótimo envelhecer, né? E tem várias perguntas aqui do pessoal perguntando
sobre a libido. Meu Deus, o que fazer? Você já falou bastante coisa aí, mas É uma queda hormonal. Nada mais é do que uma queda hormonal. Então, vamos subir esse hormônio, que é a testosterona. É o hormônio masculino. E aí, o hormônio masculino tem a pegadinha, né? Porque vai que, se você dá uma dosagem muito alta, dá bigode, engrossa sua voz, te enche de espinha. Por isso que tem que ser muito parcimonioso nesta parte de o que eu vou te dar? Vou te dar testosterona pura? Vou te dar a testosterona diluída? O que é que a gente vai fazer para melhorar essa libido? Porque tem como melhorar. Será que a libido tá baixa porque a vagina só que tá seca e dói? Aí você fica sem vontade de transar? Então vamos melhorar essa lubrificação da vagina, vamos melhorar a elasticidade dessa vagina. Então, tudo tem, a gente tem que olhar o que é, quais são as razões. E para tudo tem jeito, gente. Não, por isso que eu falo da Hebe. A Hebe foi uma das primeiras que fez muita terapia de reposição hormonal. Aquela mulher tomava hormônio de tudo, tomou hormônio de cavalo, tomou hormônio de tudo que foi coisa. E a bichinha sempre estava no gás, né? Eu sei porque eu conheço um dos médicos que tratava ela, era um professor meu, e ele falava assim, não, você acha? Hebe tem adesivo para tudo que tem lado. E ela é a super... Por isso que ela tem o gás, ela faz as coisas. Não digo que isso seja a única coisa, mas ela foi atrás. Ela não se resignou, não falou assim, não, eu tô com medo de morrer, então eu vou ficar aqui quietinha, fazendo nada. Não, ela ia atrás, falou assim, não, eu quero qualidade de vida, eu quero viver, eu quero estar bem. E aí o que você faz? Faz seus exames todo ano, mamografia, ultrassom de mamas, ultrassom transvaginal, ultrassom de abdômen. Ah, é chato? É chato, mas é uma vez por ano, gente. Fazendo isso, a chance de você ter um problema ou um problema grave, pode aparecer? Pode, mas aí é fácil de tratar. A medicina, hoje em dia a gente tem que ver tudo no começo. Tudo que se vê depois de um tempo, a medicina não dá conta. A gente consegue ver as coisas no comecinho. Por isso que a gente é até um pouco chato de falar assim, tem que fazer todo ano sim os exames. Tem, gente. Por quê? É uma vez por ano, pra gente criar uma rotina, pra você, se aparecer alguma coisa, tem tratamento. Uhum. Entendeu? Você quer ver seus netos, você quer ver seus bisnetos, você quer viajar, você quer tocar um instrumento, você quer falar 200 línguas. Então, assim, tem que viver bem. Exatamente. Tem que ir atrás do que seriam esses exames básicos, vamos dizer assim. Essa prerrogativa de ver antes das coisas. Então, anualmente, quais seriam os exames considerados básicos? O que é básico, né? Então, na parte de ginecologia, ultrassom transvaginal, Papa Nicolau, ultrassom de mamas com a mamografia, tá? São 4 exames que são básicos para fazer todo ano. Aí eu entro um pouco na área da geriatria, né? Que é o estudo do envelhecimento, né? É o médico que cuida do envelhecer bem. Que aí ele vai pedir exames de sangue, vai ver como é que tá a sua pressão, vai ver como é que você tá de corpo, né? Índice de massa corpórea, não que isso seja prerrogativa, mas assim, é tudo um conjunto. Então, exame de diabetes, pressão, vitamina D, saber como é que tá seu rim, saber se seu fígado tá funcionando direito, entendeu? Não é que eu vou ficar te avaliando o tempo todo, mas são pequenas coisinhas onde a gente, se der alguma alteração, eu já tenho como ir para um lado. Então, por exemplo, deu alteração no fígado. Vamos ver, faz ultrassom abdominal, vamos ver o que é. É dentro do fígado, é fora do fígado, é gordura no fígado, é o que no fígado, né? Então, a gente já tem essas dicas em exames simples, né? Quando a paciente vem lá no consultório, eu já aproveito e já peço tudo que é exame, né? Desses mais importantes, para justamente, se tiver alguma coisa, eu já vou saber para onde que eu vou mandar. Comecei com reumatismo, já vou conseguir ver que tipo de reumatismo que é, e aí já vamos pro reumato para começar a trabalhar com isso. Você entendeu? Tudo no começo. Isso. Então é importante isso. Meu Deus, como a gente não se lembra, às vezes, veja, na pandemia, passou um ano, e aí? A gente espera para fazer os exames ou vai fazer os exames? Vai fazer os exames, gente. Não é verdade? Eu não parei na pandemia justamente por isso. Porque o que acontece? Se todo mundo tivesse parado, e eu acho que tinha que parar mesmo, tá? Não tô falando aqui contra. Mas se os médicos também tivessem parado, os pacientes iam ter só uma escolha que é ir num pronto-socorro, que já estava com os Covids. Então, não. A gente continuou trabalhando para atender quem estava
precisando, uma candidíase, um sangramento uterino disfuncional. E nessa pandemia, o psicossomático, que é o emocional que influencia no corpo, aumentou muito. Então, irregularidades menstruais por fatores emocionais, muito. Candidíase, vaginoses por fatores emocionais, muito. Sintomas de climatério, menopausa exacerbados, demais. Por quê? Porque a gente não estava legal. Esse período da pandemia foi ruim para todo mundo. Foi ruim para a mãe, foi ruim para a filha, foi ruim para a avó, foi ruim para todo mundo. Então, todo mundo né? teve Ainda está, né? Ainda está sendo, né? Eu falo que a única pessoa que está tranquila agora, razoável, é minha avó, que já tomou as 2 doses da vacina. Oh, que maravilha! Fiquei super contente, né? E eu falo para todo mundo, vai tomar vacina, gente. Não fica com essa coisa de, da onde que é a vacina? Toma uma em cada braço, na testa, em qualquer lugar, mas toma vacina, porque é a única coisa que vai fazer resolver. É o dia que a gente tiver vacina suficiente para todo mundo, aí a gente vai poder pensar em respirar um pouco melhor. Oh, que maravilha! Olha, estamos sonhando com esse dia, né? Você falou sobre o geriatra. Qual a idade que a gente deveria procurar um geriatra? O geriatra, ele é o estudo do envelhecimento. Então, supõe-se que a partir dos 40 você pode até ir no geriatra. Muitas vezes as mulheres acabam indo no geriatra a partir dos 55, 60, tá? E os homens às vezes nunca vão. Às vezes, muitas vezes. Não é? E homem por isso que eles passam pior, por isso que fica pior no Covid. Porque eles só vão quando o negócio já tá ruim. A gente, quando começa a ficar esquisito, vou no médico. Vou no médico, e aí você consegue tratar. Homem não preciso, ainda tô bem. Aí quando vai, não vai fazer. Eu brigo com todos os maridos, com todos os meus amigos, eu brigo com todos eles, porque todos eles são iguais, é impressionante. Ai, é verdade, é verdade. Alguém falou que a imagem sua não está muito boa, questão de conexão. Será que você está numa rede boa aí? Você consegue Será? ver? Seria ótimo. Deixa eu ver se eu consigo melhorar isto. Porque às vezes tem uma outra rede. Isso. Ou tá no 4G, sei lá. Eu pus agora no 4G, que eu acho que vai ser melhor. Provavelmente vai melhorar. E eu vou acender a luz. Vai lá. Hoje a gente está conversando com a doutora Karen sobre menopausa, um assunto que tanta gente, todo mundo passa, com sorte, mulheres passam, mas não se fala muito sobre isso. Então hoje a gente está aqui para tirar algumas dúvidas, derrubar alguns tabus, com essa divertidíssima doutora Karen, super informada, super alegre, tirando esse estigma de um envelhecimento ruim. Não, o envelhecimento pode ser muito bom. E é isso, a gente tem que estar sempre ali, aprendendo. Sempre é para aprender. E eu achei legal a sua história, que eu fui olhar tudo. Então, assim, essa coisa do aprendizado depois dos 50, cara, isso é fantástico. Porque não tem hora para aprender. E a cabeça, o cérebro, ele impede isso. Aprender uma língua, que coisa mais maravilhosa, você poder ser independente quando você vai viajar, você fala com todo mundo. Então, assim, eu acho que isso é ouro. E mexe muito com a autoestima, né? Com autossatisfação tão importante, né? Que a gente precisa sempre buscar, sempre ter isso em muito alta conta com a gente mesmo, né? É isso. E tem outra pergunta que eu tenho várias aqui sobre a libido, a gente já falou. Como manter uma vida sexual ativa na menopausa? Uma vida sexual? Igual. Os homens também passam por isso? Oi? Os homens? Então, os homens eles têm um problema, mas é da ereção, que já não fica tão ereto, que não fica aquele duro que ele gostava antes, né? O tesão muda, né? A gente tem uma percepção que nosso tesão muda. Então, você não fica que nem quando você tinha 20 anos, que você queria dar toda hora, né? A gente muda a nossa percepção, o tesão muda, o que te faz
a própria relação em si, onde às vezes o pessoal centraliza muito no orgasmo e às vezes depois a gente nem tá tão interessada nisso mais, né? O orgasmo é legal quando tem, mas a penetração ela gosta mais, o ficar junto, o suar junto, né? Então assim, muda, nosso tesão também muda. O tesão do homem também muda e o negócio é esse. Eu acho que tem muito mais a ver com autoestima, tá? Quando a gente tá se sentindo bem e sente confiança nesse parceiro, do que às vezes a parte corpórea mesmo, né? Então eu tenho pacientes de 70 anos que transam uma vez a cada 2 semanas, uma vez por semana, entendeu? Com o próprio maridinho, e elas curtem, né? Mas elas usam um remedinho porque elas falam, ai, doutora, tá meio seca de novo. Aí a gente vai lá, dá uma olhada, vê, tem esses lasers que são assim a coisa mais maravilhosa do mundo, porque o resultado é muito rápido, tá? E ele é super rápido. O resultado do laser para fabricação do colágeno é super rápido e ele é indolor, tá cada vez mais fácil. Isso. Como é que é? Sabe o ultrassom transvaginal? Que é aquele negócio que entra lá dentro? Basicamente é isso que o laser faz, ele também entra lá dentro, só que ele é tipo uma caneta que fica bombardeando o laser de lado, assim. Então você entra na vagina, ele bombardeia, 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 você bombardeia de lado, do outro, em cima, embaixo, e pronto, vai pra casa. Não dura nem 15 minutos. Jura? Entendeu? E não dói nada. Nada. Elas passam, a dermatologista passa um creme anestésico, né? Para dar uma anestesia ali no local. Você tem também para melhorar a gordurinha dos lábios, porque às vezes a gordura dos lábios está muito murchinha e fica batendo assim no osso. Então elas querem também que ponha um pouquinho mais de gordura. Você vê que ninguém fala sobre isso, né? Isso, ninguém fala, ninguém fala. Isso está cada vez mais comum, tá cada vez mais comum. A gente fala... Todo mundo, os lasers estão ficando cada vez mais baratos, então está aparecendo mais nos consultórios, a gente está conseguindo fazer os aluguéis desses lasers. Então começa a ficar tudo muito mais fácil, né? E mais popular, o que a gente quer, que é para todo mundo. Claro, você falou ali às vezes não é uma coisa fisiológica, assim, é uma coisa psicológica, né? E às vezes o tratamento não vai nem ser com remédio, vai ser com terapia também, né? Isso tem muito. Por isso que a gente precisa estar bem com a gente. E aí nessa hora eu falo, eu como médico eu acabo falando muito dessa parte de remédio, do que você tem que fazer no meio, mas a cabeça, ela, querendo ou não, ela que manda na gente. Por isso que a gente precisa estar bem, né? A gente precisa saber conversar, a gente precisa poder ter os amigos, a gente precisa poder soltar um pouco das emoções, né? E não ficar guardando tudo pra gente. Então, assim, eu acho que o emocional, esse é primordial, é mais do que o resto. É importante, né? Manter a cabeça bem e resolver coisas que às vezes pensam, ai, não, mas agora eu não vou mais resolver isso, né, esse problema ou esse relacionamento, e enquanto a gente está viva, a gente tem que ir sim atrás de né? Que é o amadurecer, né? Quando você amadurece de uma forma legal, você que se sente mais seguro e você tem mais controle do que você realmente quer, do que te faz feliz, sem precisar ficar para os outros, sem ficar, o que eu tenho que fazer para agradar os outros? Não. Eu quero me agradar. Porque assim, as outras pessoas vão sentir a minha energia boa e eu vou ficar sempre com pessoas legais. Eu acho que sempre é o contrário. Não é o faz pro outro gostar de você. Não. Faz pra você que isso aqui chama os outros. Perfeito. Se a gente não gostar da gente, quem que vai, né? A gente tem que começar do mínimo, né? Eu tô vendo que tem umas perguntas por aí. Marli, você falou de uma pergunta, por favor, me responda. E eu não sei qual que é a pergunta, desculpe, eu não li qual que é a pergunta. Se você quiser mandar de novo, deixa eu ver se eu acho aqui e te perguntar. Enquanto isso, eu quero te perguntar se menopausa e fitoterápicos combinam? Existe isso? Tem, né? Alguns fitoterápicos a gente usa muito para os calores, né? Para depressão, que é planta.
O pessoal fala assim, o hormônio da soja. Não é o hormônio da soja, gente. E assim, o hormônio da soja é bom para soja. Lembra sempre disso. Então a gente tem algumas plantas, né, os fitoterápicos, que que é justamente para isso, para trazer um sintoma disso. Então, por exemplo, eu quero dormir melhor, a gente tem remédio. Eu quero tirar um pouco desses calores, tem remédio. Sei lá, tô sentindo muita depressão, tem remédio, né? Então, o fitoterápico, ele serve também como uma ajuda. Tudo, por isso que eu falo, tudo tem que saber o que é que o paciente quer. Não tem um negócio assim, olha, isso aqui é para todo mundo. Esquece, não existe, né? Todos somos diferentes. Eu imagino que haja dosagens e modelos diferentes para cada um, como você falou. E você sabe que teve uma pessoa me perguntou, mas assim, já ouvi vários relatos de amigas e parentes do tal do calorão, que dá um negócio assim no meio da noite que te acorda 2, 3 vezes por noite. E aí gente, o calorão é o ó. O calorão é o ó. Conta pra gente. É assim, a gente chama isso de sintomas vasomotores, tá? Porque é o quê? É um calor que vem daqui pra cima, tá? Não é o corpo inteiro, geralmente. Vem um calor, aí você começa a suar aqui atrás, começa a pingar. Aí você tá de base, o negócio vai pingando assim, e sua cara vai ficando vermelha. Isso é bem típica de professora. Você vê as professoras no meio das aulas, começa a suar, ficar vermelha e pinga, calor de menopausa. E aí, às vezes, dependendo, principalmente à noite, vai dar um frio danado. Né? Pode acontecer isso. Só que o problema desse calor é que ele é tão assim que parece que tá faltando ar em você, que você precisa levantar, abrir uma janela, tirar roupa, né? Minha mãe, direto, eu chegava em casa, minha mãe tava pelada. Falei, mãe, o que é isso? Ela, ai, meu Deus, eu tô com esse calor que eu não me aguento, não tenho oxigênio. E é isso. Então, é um calor insuportável, por isso que ele é chato, porque ele te deixa mal, você se sente mal. E aí depois ele passa. E é engraçado porque os calores também têm a ver com o seu estado emocional. Quanto mais perrengue você estiver passando, mais calores durante o dia você vai ter. Quanto mais light, tranquila você estiver, menos calores. É mesmo, olha, não sabia. Tem a ver com o nosso estado emocional. E aqui a Marli... cabeça aqui de novo, ó. Pois é. É tudo uma coisa só, né? Que a gente tem mania de achar que a cabeça é uma coisa, o corpo é outra. Na verdade, é um organismo só. Tá conseguindo me ver aí? Tô. É um organismo só, então não tem como você separar um do outro ou querer que um esteja bem se o outro não estiver. Quer dizer, é uma inocência, talvez uma ignorância da nossa parte, achar que dá para, né, cuidar de um e de outro não. Já dizia, né, mens sana in corpore sano, não é à toa, né? Não é isso. E nesse mundo de internet e tudo, tá cada vez mais difícil você estar com a mente sã. Porque todo mundo quer se comparar com os outros. Não, gente, para. Começa a fazer as coisas do que é que você gosta. Pergunta pra você as coisas. O que eu quero fazer? O que eu gosto? O que eu faço? Para de pensar nos outros, né? Ó, tem aqui uma pergunta interessante, ó. É possível fazer reposição hormonal antes da menopausa? Tô com 49 anos e tomo comprimidos à base de planta para acalmar o calor. Sim, né? Provavelmente, se você tá tendo os calores do climatério, é que provavelmente você já tá faltando aí algum hormônio. E aí seria interessante fazer já uma reposição. A reposição hormonal a gente faz quando começa a ter os sintomas. E aí pode ser só pele, só baixa libido, só insônia, só queda de cabelo, só os calores, só atraso de menstruação, né? Então não tem uma hora certa para entrar com a terapia de reposição hormonal. Tem a sua hora, que é a hora que você está se sentindo incomodado. Aí essa é a hora de entrar com a terapia de reposição hormonal. E começar já a conversar com o médico a respeito disso, né? O que pode ser feito, quais as opções que tem. E a Marli, consegui ver a pergunta dela, estava questionando se a reposição hormonal é para toda a vida. Cada vez mais a gente está esticando o período da terapia de reposição hormonal. Antes a gente falava em 5 anos, agora já está indo para 10 e agora já tem estudos falando de 20, 30 anos. Então o lance quando é que você quer ficar parecendo uma velhinha coroca? Você para.
Entendi. É essa a régua? Mais ou menos isso. Quem vai escolher sempre é você. Você que faz a sua. É para você. A terapia de reposição hormonal é para a mulher. Então, ela que vai falar a hora que ela não quer mais. E me diga uma coisa, e se a pessoa não quiser fazer reposição hormonal, existem outros caminhos? Sim, aí vem os fitoterápicos, vem os exercícios, os suplementos, né? A gente tem. Por que, que a reposição hormonal acaba sendo uma das primeiras alternativas? Porque é uma medicação que eu trato de muitas coisas. Quando a gente vai para outras coisas que não são o hormônio, então eu vou para um remédio para insônia, um remédio para o osso, um remédio para pele, um remédio para não sei o que, remédio, entendeu? Então você vai acabar tomando um monte de remédio para esses sintomas. Mas tem, tanto que tem muita paciente que não tem medo de hormônio, e é claro que ninguém vai obrigar você a tomar nada que você não queira, você entendeu? E aí a gente tem alternativas, né? Então a gente tem plantas que fazem aumentar seu nível de estrogênio, plantas que fazem aumentar o seu nível de testosterona, mas aí é o seu, você que está fazendo, né? Às vezes não chega a ser o suficiente, mas funciona, né? Então essa que é a grande questão, tem alternativas. O laser é uma ótima alternativa para quem não quer usar nada de hormônio, porque uma das medicações que faz melhor essa parte da lubrificação da vagina é o hormônio vaginal. E aí tem gente que não quer, vem o laser aí para isso, que é uma alternativa. Então aí que tá a coisa legal. Sempre tem. Isso. Com a tecnologia, né, na medicina, eu imagino quantas opções a gente deve ter por aí. Eu tenho uma pergunta também de uma amiga falando sobre DIU e menopausa. Se eu uso DIU, como é que eu vou saber que eu entrei na menopausa? E eu tiro DIU, fico com DIU? Como é que é essa duplinha? O lance é... Como é que eu posso dizer, né? Então, assim, todo ano você vai ter que olhar esse DIU. E aí, todo ano eu vou fazer um exame de hormônio. A hora que o hormônio estiver esquisito, eu vou falar, ó, agora você não precisa mais do DIU. Então, basicamente é isso. O DIU, o anticoncepcional, os anticoncepcionais, as pílulas e as injeções, meio que hoje em dia a gente está querendo, até os 40 você usa o que você sempre usou, dos 40 até entrar na menopausa, a gente geralmente troca por um mais light, um mais bioidêntico, um mais natural de hormônio, entendeu? E aí entrou na menopausa e a gente para com tudo. Mas a maioria das vezes a gente vai ver isso com exame de sangue, nos seus exames anuais. Aham, entendi. Deixa eu ver o que mais que eu tenho pergunta aqui. Se existe algum estudo sobre menopausa, yoga, meditação que tenha sido avalizado por órgãos médicos. O que você acha disso? Eu gosto de tudo isso, yoga, meditação, porque te traz uma autoconsciência, tá? Onde você começa, na meditação, você traz a paz para sua mente, você tenta organizar os seus pensamentos. Então, eu acho que isso é um tipo de exercício que é extremamente ótimo. Yoga, pilates, qualquer tipo de exercício é bom. Por quê? Porque o corpo gosta de se mexer, gente. Então, assim, por isso que eu falo, eu não tô querendo que vocês façam maratona, eu não quero que vocês tenham um índice de massa corpórea de 18, nada disso. Você tem que se mexer, né? É que nem, tinha uma outra pergunta aqui sobre o Alzheimer, né? Se você aprende a fazer línguas, você previne o Alzheimer? Sim, porque isso é um exercício, né? A terapia de reposição hormonal também previne o Alzheimer, porque você mantém o cérebro jovem. Né? Olha que interessante. Então tem algumas prevenções. Então a terapia de reposição hormonal previne a osteoporose, terapia de reposição hormonal previne de você não ter um infarto. Por isso que mulher nova não tem infarto. Quem tem infarto é mulher velha, porque tá sem hormônio, né? Não que tomando o hormônio você não vai ter um infarto, mas assim, as chances são menores, né? Oi? Eu queria perguntar, com tantos lados positivos, o que tem de negativo, então, na reposição hormonal? Por que não é todo mundo que faz? Qual que é o... É o hormônio de cavalo, gente. Aí o pessoal fala do hormônio de cavalo. É isso. Entendeu? Então, assim, é que nem falar que a vacina chinesa não funciona.
É mais ou menos do mesmo jeito, gente. Então, tem umas coisas que a gente não sabe, por isso que tem que conversar, mas a pessoa tem todo o direito de escolher se quer ou não fazer a reposição hormonal. Mas existe a Claro. alternativa, e ela não é ruim. É tão bom saber disso, sabe? É tão libertador, porque na verdade é tudo muito novo. A gente vai começar a falar sobre isso quando chega perto da menopausa. E daí já não sabe direito com quem falar. E cada uma de suas amigas sente uma coisa diferente. Então você fala, putz, grilo, qual que é o certo, qual que é o errado? Não, não tem. Né? Tem o que é bom pra você. Por isso, eu quero tirar o seu sintoma. O que que tá te incomodando? É atrás disso que eu vou. Você entendeu? Aham, Por aham. exemplo, falando de menopausa, né? Qual que é a idade? Ninguém sabe a idade, né? O tratamento, ninguém sabe o tratamento. O que é importante é você saber que você não precisa ficar sofrendo. Uma coisa interessante, isso a gente vê muito, ninguém gosta de tratar menopausa porque fala que isso é natural. É que Uhum. nem, por quê? Você vai ver muito médico homem, né? E a gente tem essa medicina antiga que a gente não falava sobre isso. Muita gente fala assim, não, cólica é assim mesmo, você tem que sentir. Normal é mulher menstruar, o normal é não sei o quê. Você entendeu? Então, muito tempo, e os médicos, querendo ou não, a gente tem muito médico ainda da escola antiga que Uhum. se simplesmente fala assim, não, isso não é para tratar, isso é natural, fica aí, fica quieta, fala nada. Ficar quieto é ótimo. Não pode nem conversar sobre o assunto. Isso. Então, essa que E é a grande tanto. questão, né? Então, fala assim, pô, você quer transar com 70 anos? O que que é isso? Quero, E vou transar, por que Claro. não? Claro, 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 claro. Sem dúvida alguma. A gente está com o tempo aqui terminando, doutora Karen. Nossa, E eu- já? É assim, é desse jeito. O papo tá bom, daí quando a gente vê, já começa a estourar o tempo. Eu queria que você desse uma palavra final para a turma que está te assistindo, né? São alunas interessadas, muitos de 50 a mais aqui da nossa escola, vários amigos assistindo, gente curiosa desse assunto. que bom que tem curiosidade sobre esse assunto, que bom a gente poder falar sobre isso, que bom trazer o teu conhecimento técnico, né? A gente sair do achismo. É, E eu eu, gostaria eu, que eu você. acho que é isso. A gente precisa passar nosso conhecimento, né? Assim como, e eu acho que as mulheres, a gente tem que poder falar, né? Isso é super importante. A gente tem que ter essa rede mesmo de comunicação. Os homens têm também, ok. Mas eu acho que a gente está saindo de um processo. A gente ainda está nesse processo onde a gente ainda ganha menos, a gente trabalha, a gente faz um monte de coisa e a gente vive mais. Então a gente quer viver bem, né? A minha mensagem basicamente é isso. Continuem aprendendo, continuem entrando nas lives, porque assim, você tem um público 50 a mais que tá vendo live, olha que máximo, né? Porque Muito, minha muito. avó, com 50, minha avó não sabia ligar o videocassete, Uhum. É entendeu? outra geração, É outra outra coisa, né? geração. Minha avó até hoje ela está com 92, minha avó não andou junto. E aí você vê, estamos andando e cada vez o céu é o limite. Por isso a gente É. precisa continuar trabalhando nossa cabeça e não se resignem com, tem que ser assim, é desse jeito. Não, não é possível. A gente vai atrás do que é o melhor pra gente. E sempre vocês vão achar alguém que vai ajudar vocês em cima disso. Né? Não é fazer nada anormal, não é fazer, inventar coisa, nada disso. É só buscar bem-estar. Eu acho que esse que é o Isso. objetivo. Para que a gente quer viver tanto? Para viver bem. Perfeito, claro. E isso foi muito legal você falar do desafio do aprender um outro idioma aqui na escola. A gente não somente acredita nisso, como a gente vê isso, né? Um envelhecimento super saudável. As aulas agora estão online, quer dizer, os alunos foram pegos de surpresa, assim como a gente. Vamos ter aulas online e as pessoas foram em cima, foram para frente, estão conversando com os netos no exterior, estão fazendo happy hour com as amigas sexta-noite, online. Então, Adoro! não, você ia ficar louca com as histórias aqui da escola. Eu tenho várias para contar, eu vou contando uma por uma nas Vou querer ver próximas as lives. próximas lives. Quero Não, saber das então, histórias, que deve ter história muito boa para contar. e como tem, sabe? Pessoas cheias de bagagem de vida, com tanta luz, com tanta energia, não tem por que sofrer com a menopausa. É natural?
Super natural, parte da vida? Legal. O que a gente vai fazer com isso? O que a gente pode fazer para ter uma qualidade de vida melhor? Então, esses teus esclarecimentos trouxeram muita luz para a gente. Eu acho que agora começa ou aumenta mais a curiosidade sobre o assunto. A doutora Karen tem um Instagram muito interessante, um perfil muito legal, doutora Karen, com K. E é muito bacana, muita gente aqui te elogiando, animada, atualizada, um encanto, adorei a live, sobre bem-estar, que bom. E muito obrigada por ter aceito o convite. Espero que a gente se encontre muitas e muitas vezes. Precisando, vamos conversar, vamos falar de tudo. Eu sou, você viu, né? Eu gosto de falar. Eu adorei te ouvir, tenho certeza que o pessoal também adorou te ouvir. Obrigada pelas informações, pelo seu tempo e um beijo enorme. Até a próxima. Um beijo para todas. Muito obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Tchau, querida. Até.